Item 7. Anexos. Item 7.1. Glossário. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Acompanhamento de obra ou serviço técnico. Atividade exercida por profissional ou empresa de arquitetura e urbanismo para a verificação da implantação do projeto na obra, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e especificações técnicas nele contidas. Adequação ergonômica. Atividade técnica que consiste em dotar as edificações, espaços urbanos, mobiliário e equipamento das condições de acessibilidade, com vistas à utilização destes com segurança e autonomia. Análise. Atividade que consiste na identificação e no exame das partes constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar seus aspectos técnicos. Atividades compartilhadas. Atividades técnicas concernentes às atribuições e campos de atuação profissional que são comuns a duas ou mais profissões regulamentadas, e diferem das atividades multidisciplinares, estas caracterizadas pela interdisciplinaridade de áreas de conhecimento com vistas ao desenvolvimento de trabalho específico. Arbitragem. Atividade técnica que consiste na solução de conflito a partir de decisão proferida por árbitro escolhido pelas partes envolvidas entre profissionais versados na matéria objeto da controvérsia. Arquitetura de interiores. Campo de atuação profissional da arquitetura e urbanismo que envolve atividades técnicas relacionadas à reordenação do espaço interno de uma edificação, visando a otimização e adequação de usos e consistindo em alterações como modificações na divisão interna com adição ou retirada de paredes, estandes ou esquadrias, modificações na estrutura, colocação ou substituição de materiais de acabamento em pisos, forros e paredes, madeira, gesso etc., colocação de mobiliário fixo em alvenaria ou outro material, colocação de mobiliário de grandes dimensões como pórticos ou totens, mesmo que temporário, colocação repetitiva de mobiliário padrão. Arquitetura paisagística, campo de atuação profissional da arquitetura e urbanismo que envolve atividades técnicas relacionadas à concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial. As-built. Atividade técnica que consiste na revisão do projeto conforme executado, objetivando sua regularidade junto aos órgãos públicos, ou sua atualização e manutenção ao término da construção, fabricação ou montagem da obra. Assessoria. Atividade técnica que consiste na prestação de serviços por arquiteto e urbanista no âmbito das atividades, atribuições e campos de atuação de sua profissão, visando o auxílio técnico à elaboração de projeto ou execução de obra ou instalação. Assistência técnica. Atividade que consiste na orientação técnica, prestada por profissional habilitado, visando subsidiar a tomada de decisão em relação à elaboração de projetos ou execução de obra ou instalação no âmbito de atuação da arquitetura e urbanismo. Atividades compartilhadas. Atividades técnicas concernentes às atribuições e campos de atuação profissional que são comuns a duas ou mais profissões regulamentadas, e diferem das atividades multidisciplinares, estas caracterizadas pela interdisciplinaridade de áreas de conhecimento com vistas ao desenvolvimento de trabalho específico. Auditoria. Atividade técnica que consiste no exame e verificação de obediência a condições formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de procedimentos relacionados à elaboração de projetos ou à execução de obra ou serviço técnico. Auto de infração.
Ato administrativo processual lavrado por agente de fiscalização do CAL, UF que instaura o processo administrativo e expõe os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida. Automação predial, atividade técnica que consiste na utilização racional e planejada de diversos itens de consumo aplicados à elaboração de projeto ou execução de obra ou serviço no âmbito da arquitetura da edificação, objetivando segurança, economia, sustentabilidade e conforto. Avaliação, atividade técnica que se constitui na determinação do valor qualitativo, quantitativo ou monetário de um bem, um direito ou empreendimento. Avaliação do estado de conservação, atividade técnica que consiste na verificação das condições de uso e conservação dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos sistemas e meios de transporte e de comunicação, com vistas a estabelecer um conjunto de medidas permanentes que impeçam sua deterioração. Avaliação pós-ocupação, atividade técnica que consiste na avaliação de resultado de projeto, voltada para diagnosticar aspectos positivos e negativos do ambiente construído em uso. Cadastro técnico multifinalitário, registro de dados que servem de base para toda a infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas territoriais de um país. Caderno de encargos, instrumento que estabelece requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução de obra ou serviço técnico. Caderno de especificações, instrumento que estabelece as condições de execução e o padrão de acabamento para cada tipo de serviço, indicando os materiais especificados e os locais de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente e podendo ser parte integrante do caderno de encargos. Certificação ambiental, adequação de projetos e planos às normas técnicas, nacionais e internacionais dos selos de eficiência energética e construtiva, a fim de aumentar o ciclo de vida útil, melhorar o desempenho e reduzir o impacto sobre o meio ambiente. Coleta de dados, atividade que consiste em reunir, de maneira organizada e consistente, dados necessários ao desempenho de tarefas relacionadas a estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio e afins. Comunicação visual para edificações, atividade técnica que consiste na concepção ou realização de elementos de comunicação visual no âmbito da edificação, por meio de signos, imagens, desenhos ou gráficos, com o intuito de identificar espaços, circulações, acessos e equipamentos. Comunicação visual urbanística, atividade técnica que consiste na concepção ou realização de elementos de comunicação visual no âmbito do urbano, por meio de signos, imagens, desenhos ou gráficos, com o intuito de identificar espaços, circulações, acessos e equipamentos. Condução, atividade técnica que consiste no comando ou chefia de equipe de trabalho relacionado à elaboração de projeto ou execução de obra ou serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo. Conjunto arquitetônico, agrupamento de edificações projetadas, construídas ou ampliadas em uma mesma área, obedecendo um mesmo planejamento físico integrado e executado por um mesmo profissional ou equipe de arquitetos e urbanistas. Conservação, atividade que consiste num conjunto de práticas, baseadas em medidas preventivas e de manutenção continuada, que visam a utilização de recursos naturais, construtivos, tecnológicos etc., de modo a permitir que estes se preservem ou se renovem. Consultoria, atividade de prestação de serviços de aconselhamento, mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou trabalho teórico pertinente, devidamente fundamentado. Coordenação e compatibilização de projetos, atividade técnica que consiste em coordenar e compatibilizar o projeto arquitetônico, urbanístico ou paisagístico com os demais projetos a ele complementares, podendo incluir a análise das alternativas de viabilização do empreendimento,
Cronograma: atividade técnica que consiste na distribuição temporal das etapas de determinada obra ou serviço de arquitetura e urbanismo, relacionando as operações, os objetivos, os prazos e demais limites referentes a cada etapa. Diagnóstico ambiental: atividade técnica que consiste em um levantamento sistemático dos fatores ambientais relacionados a uma determinada atividade, aferindo-se as condições de desempenho ambiental, com vistas à completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. Desempenho de cargo ou função técnica: atividade exercida de forma continuada, no âmbito das atividades, atribuições e campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo, em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho. Desmembramento: subdivisão da área, menor que 20.000 metros quadrados, em lotes edificáveis para fins urbanos com aproveitamento do sistema viário existente, não implicando na obrigatoriedade de abertura de novas vias públicas. Direção ou condução de obra ou serviço técnico: atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir na consecução de obra ou serviço, definindo uma orientação ou diretriz a ser seguida durante a sua execução por terceiros. Ensaio: atividade que consiste no estudo ou investigação sumária de aspectos técnicos ou científicos de determinado assunto. Ensino: atividade técnica que consiste na transmissão de conhecimentos de maneira sistemática, formal e institucionalizada, edifícios ou instalações efêmeras, espaços edificados ou instalações de arquitetura de caráter transitório, destinados a serem utilizados como espaços cênicos ou cenográficos, assim como feiras, exposições, mostras e outros eventos de curta duração. Equipamento de proteção individual, EPI, quaisquer meios ou dispositivos destinados a proteger a saúde e integridade física do trabalhador. Equipamento de proteção coletiva EPC, equipamento destinado à proteção e segurança de grupo de trabalhadores na realização de determinada tarefa ou atividade, devendo associar-se ao uso do equipamento de proteção individual, EPI. Especificação: atividade que consiste na fixação das características, condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem empregadas em obra ou serviço técnico. Estudo: atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de natureza técnica, necessários à execução de obra ou serviço técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de produção ou à determinação de viabilidade técnica ou econômica. Estudo de impacto ambiental, EA, atividade técnica que consiste em estudo realizado com fins de licenciamento de empreendimentos que, direta ou indiretamente, afetam o meio ambiente ou que são potencialmente poluidores, devendo incluir, no mínimo, diagnóstico ambiental da área de influência, análise dos impactos ambientais previstos e de suas alternativas, definição de medidas mitigadoras e elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento desses impactos. Estudo de impacto ambiental complementar, EAC, estudo que, quando necessário, complementa e atualiza o estudo de impacto ambiental, EA, anteriormente realizado. Estudo de impacto de vizinhança, EV, estudo executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. Estudo de viabilidade ambiental, EVA, parecer ou estudo técnico que aponta, em determinada de interesse, os aspectos físicos, ambientais e legais, que constituem condicionantes, impedimentos ou limitações em relação ao empreendimento ou projeto que se pretende instalar. Estudo de viabilidade econômico-financeira, atividade que consiste da análise técnico-econômico-financeira de um empreendimento arquitetônico,
urbanístico ou paisagístico para fins de subsidiar planos, estudos e projetos da mesma natureza. Execução, atividade em que o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, exerce trabalho técnico visando a efetivação de um serviço ou obra, compreendendo execução ou demolição de obra, execução de serviços técnicos, execução de trabalhos de classificação, padronização, mensuração ou locação, execução de trabalhos de desenho técnicos e assistência técnica. Experimentação, atividade que consiste em observar manifestações de um determinado fenômeno, sob condições previamente estabelecidas. Extensão, atividade técnica que se caracteriza pela transmissão de conhecimentos técnicos através da utilização de sistemas informais de aprendizado. Fiscalização de obra ou serviço técnico, atividade que consiste na inspeção e controle técnico sistemático de obra ou serviço técnico, tendo por finalidade examinar ou verificar se a execução obedece às especificações, aos prazos estabelecidos e ao projeto. Fotointerpretação, atividade técnica que consiste no exame de imagens, mediante identificação de sinais conhecidos ou interpretados, referentes a objetos diretamente visíveis ou a detecção de objetos e de suas relações através de análise metódica e sistemática. Georreferenciamento, atividade técnica que consiste na obtenção de coordenadas de pontos de controle para torná-las conhecidas num dado sistema de referência. Gerenciamento de obra ou serviço técnico, atividade que consiste no controle dos aspectos técnicos e econômicos do desenvolvimento de uma obra, envolvendo a administração do contrato de construção ou implantação de edificação, com rigoroso controle do cronograma físico-financeiro estabelecido. Infração, toda ação ou omissão relacionada à realização das atividades técnicas de arquitetura e urbanismo que importe no descumprimento do que dispõe a legislação que regulamenta o exercício da profissão. Instalações elétricas prediais de baixa tensão, atividade técnica que consiste em projeto ou execução de ligações elétricas nas edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, atividade técnica que consiste em projeto ou execução das instalações que constituem o sistema de proteção contra incêndio e pânico nas edificações, incluindo hidrante de recalque, coluna de incêndio, central de GLP, hidrante de parede e reserva técnica de incêndio. Inventário, constitui instrumento inicial de proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural por meio de ação ou conjunto de ações de reconhecimento e registro ordenado de um bem cultural ou de um conjunto de bens culturais de determinado contexto. Laudo técnico, peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado como perito relata o que observou e apresenta suas conclusões. Laudo de inspeção sobre atividades insalubres, atividade que consiste na elaboração de documento técnico de caracterização da insalubridade por meio de inspeção realizada no local de trabalho, regulamentada pela NR15 e seus anexos. Laudo técnico de condições de trabalho, TICAT, atividade que consiste na elaboração de documento em que se descrevem os ambientes de trabalho de modo a identificar possíveis agentes agressivos, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, causadores de acidentes ou de risco à integridade física do trabalhador, bem como a intensidade de cada um deles, as medidas de prevenção a serem adotadas, e possível direito do trabalhador ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Levantamento, atividade que consiste na observação, mensuração ou quantificação, e o registro de dados de natureza técnica, necessários à elaboração de projeto ou execução de obra ou instalação no âmbito da arquitetura e urbanismo. Loteamento, atividade técnica que consiste em subdivisão de gleba, igual ou maior que 20.000,00 metros quadrados, em lotes edificáveis urbanos,
com abertura ou alargamento de vias públicas e destinação de áreas para equipamentos urbanos e áreas verdes. Manutenção. Atividade técnica que consiste em um conjunto de ações sistemáticas que visam conservar espaços edificados e urbanos, estruturas, instalações e equipamentos em bom estado de conservação e operação ou em manter um bem cultural em condições de usufruição. Memorial descritivo. Atividade que consiste na elaboração de documento que discrimina as atividades técnicas, as especificações e os métodos construtivos a serem empregados na execução de determinada obra ou serviço de acordo com o projeto. Mensuração. Atividade que consiste na apuração de aspectos quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num determinado período de tempo. Mobiliário urbano, peças ou equipamentos instalados em meio público, para uso dos cidadãos ou em suporte à infraestrutura urbana. Monumento, estrutura, edificação ou conjunto arquitetônico, notável pelo valor artístico, pelo porte, pelo significado histórico-cultural ou pela antiguidade. Notificação. Ato administrativo inicial que identifica e comunica o descumprimento da legislação que disciplina o exercício da arquitetura e urbanismo, concedendo ao responsável prazo para sua devida regularização, sob pena de originar o auto de infração. Orçamento. Atividade técnica que consiste no levantamento de custos de todos os elementos inerentes à elaboração de um projeto ou execução de um serviço, obra ou instalação no âmbito da arquitetura e urbanismo. Padronização. Atividade técnica realizada por profissional habilitado, que consiste na determinação ou estabelecimento de características ou parâmetros, visando a uniformização de processos ou produtos desenvolvidos ou executados por outrem. Parcelamento do solo. Atividade técnica que consiste na subdivisão de gleba urbana, sob a forma de loteamento ou desmembramento observadas disposições da legislação federal, estaduais e municipais pertinentes. Parecer técnico. Expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, emitida por profissional legalmente habilitado. Perícia. Atividade que consiste na apuração das causas de determinado evento, no qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico visando a emissão de conclusão fundamentada. Pesquisa. Atividade que consiste na investigação minuciosa, sistemática e metódica para a elucidação ou conhecimento dos aspectos técnicos ou científicos de determinado fato, processo ou fenômeno. Planejamento. Atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões devidamente integrantes, expressem objetivos e metas e que explicita os meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num dado prazo. Planejamento setorial urbano. Atividade técnica de planejamento voltada para o desenvolvimento local, que é expresso em metas e objetivos de curto e médio prazo e submete-se a constantes revisões, apresentando-se na forma de planos diversos, tais como planos de mobilidade, de habitação, de saneamento ambiental, etc. Plano de contingência. Instrumento técnico em que são definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, contendo informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos, com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. Plano de Controle Ambiental PCA, instrumento técnico que norteia os programas e ações mitigadoras e projetos executivos para a minimização de impactos ambientais avaliados pelo EA, RIMA de acordo com a legislação. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, PDITES, instrumento técnico voltado para a promoção do desenvolvimento da atividade turística, orientando investimentos, estratégias e ações, com vistas à melhoria da capacidade de gestão dos polos turísticos.
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS, instrumento técnico que busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação vigente. Plano de Gestão Patrimonial, instrumento de planejamento integrado para a gestão do patrimônio cultural com enfoque territorial, que não se restringe ao perímetro protegido ou ao conjunto de bens tombados, mas considera a dinâmica urbana e define objetivos, ações e metas com vistas a orientar a atuação integrada do poder público, em suas diferentes instâncias, do setor privado e da sociedade civil organizada. Plano de Manejo e Conservação, atividade que consiste na elaboração de documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma área sujeita a regime especial de proteção, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à sua gestão. Plano de Monitoramento Ambiental, instrumento técnico que consiste em um conjunto de medidas preventivas, de controle e de acompanhamento, com soluções para atenuar ou compensar impactos ambientais adversos gerados ou previsíveis ao sistema ambiental pelas ações de determinado empreendimento. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, PRAD, instrumento técnico que reúne informações, diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliação da degradação ou alteração e a consequente definição de medidas adequadas à recuperação de uma área, em conformidade com a legislação pertinente. Plano Diretor, instrumento técnico que constitui a base para a política de desenvolvimento e de ordenamento do uso do solo e expansão urbana, da mobilidade e transporte ou da drenagem pluvial, em áreas de município ou em regiões metropolitanas. Preservação, conjunto de procedimentos e ações organizadas e integradas, objetivando manter a integridade e perenidade de patrimônio edificado, urbanístico ou natural. Produção técnico especializada, atividade que o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, exerce trabalho técnico envolvendo tratamento ou transformação de matéria-prima visando gerar produtos acabados ou semi-acabados, compreendendo fabricação de máquinas e equipamentos, montagem ou instalações, reparo, adaptação ou reforma de equipamentos e instalações e desenvolvimento de métodos operacionais e de controle de qualidade. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PICMAT, plano que estabelece condições e diretrizes de segurança do trabalho em obras e outras atividades relativas à construção civil, visando garantir, através de ações preventivas, a integridade física e a saúde dos trabalhadores da construção, dos funcionários terceirizados, dos fornecedores, contratantes e dos visitantes. Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, formulação e implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis ao longo de sua vida útil. Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, PEUB, programa que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de exposição ao benzeno, que existam ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, programa cujo objetivo principal é identificar e analisar os riscos ambientais aos quais os empregados estão expostos, além de fornecer meios de controle e proteção eficaz. Projeto, criação do espírito, documentada através de representação gráfica ou escrita de modo a permitir sua materialização, podendo referir-se a uma obra ou instalação, a ser realizada através de princípios técnicos e científicos, visando a consecução de um objetivo ou meta e adequando-se aos recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade de sua execução. Projeto de consolidação,
atividade técnica que consiste em um grupo de medidas para deter o processo de deterioração ou para recuperar lesões estruturais de um edifício, conjunto ou monumento arquitetônico. Projeto de estabilização, atividade técnica que consiste em um grupo de medidas para restituir o equilíbrio estrutural de determinado edifício, conjunto ou monumento arquitetônico. Projeto de requalificação, atividade técnica que consiste em elaborar proposta de recuperação de espaço edificado, urbanístico ou paisagístico usualmente para a mesma função. Projeto de conversão funcional, atividade técnica que consiste na reutilização de um edifício, conjunto ou monumento arquitetônico, através da alteração do uso original, considerando suas características essenciais para garantir funções apropriadas ao espaço objeto de restauração, conservação ou preservação. Projeto de restauração, atividade técnica que consiste em recuperar ou reintegrar, em parte ou no todo, os elementos de um edifício, conjunto ou monumento arquitetônico, por meio das diversas formas de intervenção física, de caráter técnico e científico, que visem a sua preservação. Prospecção, atividade que consiste na utilização do conjunto de técnicas relativas à pesquisa arqueológica e construtiva relacionadas ao âmbito de atuação da arquitetura e urbanismo. Relatório Ambiental Simplificado, RAS, instrumento técnico que consiste no estudo dos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, o qual deverá conter, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do referido empreendimento, sua caracterização, a identificação dos aspectos ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação. Relatório de Controle Ambiental RCA, instrumento técnico a ser apresentado no licenciamento de empreendimentos ou de atividades que fazem uso de recursos ambientais, e que é utilizado nos casos em que a legislação permite a dispensa do EIA/RIMA. Relatório de Impacto no Meio Ambiente, RIMA, instrumento técnico que reflete as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental, EIA, devendo ser elaborado após a implantação do empreendimento. Região Integrada de Desenvolvimento, RAID, região metropolitana que se situa em mais de uma unidade da Federação, criada por legislação federal específica, que delimita os municípios que a integram e fixa as competências assumidas pelo colegiado dos mesmos. Recuperação paisagística, atividade técnica de projeto ou execução que consiste na recomposição de um ecossistema degradado, que pode resultar diferente de sua condição original. Registro da evolução do edifício, atividade técnica que consiste na elaboração de documentação histórica de determinado edifício, identificando as características arquitetônicas e sua contextualização, bem como os usos e as intervenções, ou indícios de intervenções, impetradas ao longo do tempo. Regularização fundiária, atividade técnica que consiste em um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Remembramento, atividade técnica que consiste no reagrupamento de lotes vizinhos em lote edificável para fins urbanos com aproveitamento do sistema viário existente, não implicando na obrigatoriedade de abertura de novas vias públicas. Sinalização viária, atividade técnica de projeto ou execução que consiste na demarcação do sistema de sinalização de trânsito vertical e horizontal no âmbito urbano. Sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes, atividade técnica de projeto ou execução de sistemas de proteção contra incêndio e pânico das edificações, incluindo extintores de incêndio, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, saídas de emergência, iluminação de emergência e área de refúgio.
Supervisão de obra ou serviço técnico. Atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de uma posição hierarquicamente superior, o desempenho dos responsáveis pela elaboração de projeto ou execução de obra ou instalação no âmbito da arquitetura e urbanismo. Treinamento. Atividade técnica cuja finalidade consiste na transmissão de competências, habilidades e destrezas por meio de atividades práticas. Vistoria. Atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. Zoneamento. Atividade técnica que consiste na divisão de um espaço ou território em zonas, fixando as condições de uso e ocupação,